extraordinárias. Como pode ser? Como são capazes de escrever uma história de bênçãos e vitórias nas maiores lutas ou dentro da fornalha ardente? Ok, graças a Deus, muito obrigado, que alegria, que satisfação está entrando no seu lar, com mais um programa A Paz do Seu Lar, onde todos os domingos nós estamos aqui, orando por você, abençoando a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos ter, lógico, uma oração especial para você, um convite especial para você vir à igreja, para você se anime, né? Como também falando do nosso projeto que estamos em lançamento do nosso programa também a partir deste mês de agosto pela Rede Brasil, às 13 horas, num programa especial chamado programa o Domingão dos Evangelistas, né? Com certeza, isto é novidade para nós, tivemos entrevista ontem marcando, que Deus abençoe, mas todo domingo estamos aqui, como também temos nossos projetos da igreja, daqui a pouco vamos estar falando sobre a verdade, né? Porque a mentira, ela não precisa falar, ela já aparece toda hora, né? E também o nosso projeto, nosso livro, que nosso Paulo Wilson está aí encarregado em nome de Jesus. Eu espero que ele se alegre, se disponha e ore por nós, que com certeza nós temos como tema Vivendo e Vencendo, uma das coisas que a gente precisa viver, mas vencer, porque viver, tem muita gente vivendo, mas sendo derrotado, né? Sendo fracassado. E Jesus ensinou, Jesus foi um vencedor em todos os aspectos. Até na última hora, quando Satanás pensava que ele estava sendo vencido, ou seja, Jesus tinha sido vencido, ali onde ele estava a grande vitória. Foi na cruz que Jesus teve a grande vitória e a derrota de Satanás, porque é assim que a igreja vence, quando a gente acredita. Né, Paulinho? Concorda comigo? Concordo, sim, pastor. Né? Sempre. Em nome de Jesus. Mas depois, outro dia, a gente vai falar melhor do livro, né? Nós estamos em processo de produção, né? De oração, então em breve estaremos aí. Você já fez reuniões, né? Quer dizer, em nome de Já. Jesus. Os irmãos orem por esse projeto, que é um sonho da gente, de uma série que virá depois, para a glória do Senhor Jesus. Com certeza, nós estamos trabalhando em outros, né? E com certeza, porque eu sou, acima de tudo, um sonhador. Eu sou, além de sonhador, eu sou vibrador. Eu fui soldado e o soldado vibrador tem diferença. Tem diferença. Fulano é um soldado, não é vibrador. Então eu sou um pastor, eu até digo que eu fui chamado para pregar o evangelho quando eu estava dentro do quartel. Eu marchava com tanta vibração que dentro do meu coturno subiu o sangue na canela, como disse no 23BC. Aí, então, aquilo eu acho que Jesus me chamou. Eu preciso desse homem. Então, eu sou sonhador e sou um vibrador pelo Evangelho, para a glória do Senhor Jesus. E acho que faço muito pouco. Mas, com as orações dos irmãos, estamos orando por você que está precisando de oração na sua casa, de ânimo. Jesus disse, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não é? Vencer o mundo, Paulinho, é uma palavra muito forte. Vencer esse mundo... É muito complexo. Né? Jesus disse, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que Deus abençoe e a gente volta já com a palavra em nome de Jesus.
nós falamos que faz parte da nossa programação a palavra, e eu lhe convido a você para refletir, meditar, ouvir bem atento a palavra de Deus, porque realmente ela é em primeiro lugar. Honrai, ouvindo e praticando, né? Paulinho, você escolheu um versículo hoje sobre a verdade, né? Que aí depois, né, chega a mentira. Mas vamos lá. Eu quero me falar um pouco hoje, irmão, sobre a verdade. Ou melhor, a verdade. A verdade, quando a gente fala da verdade, a gente está falando da mentira, né? Do inverso. Paulo escrevendo na principal carta de Paulo aos Efésios, que é o capítulo 6, é conhecido como o capítulo da batalha espiritual. Paulo dá um alerta e ele diz o seguinte, no capítulo 6, no versículo 14: tendo, pois, cingido os vossos lombos com a verdade. Com a verdade. Se nós não temos tempo hábil para poder expor, mas se nós lermos os versículos anteriores, ele vai dizer que nós devemos que estar firmes contra a cidade do diabo, e ficar firme. Esta firmeza só acontece com a verdade. Portanto, Paulo nos chama a atenção para falar a respeito da verdade. Ele diz assim: vocês têm que ser simplesmente, o que sai da boca de vocês tem que ser a verdade, haja o que houver. E nós encontramos, pastor Oliveira, hoje um cenário diferente, né? O que é que nós encontramos? Encontramos um cenário, pastor, onde a mentira é o que permeia a mente no comércio, na política e muitas vezes também na religião. Na igreja direto, né? Nós estamos vendo aí tantas mentiras que a gente fica pensando, eu acho que a verdade não existe. Eu acredito que se for fazer um balanço da balança do fiel, colocando a mentira de um lado, a verdade do outro, vai dar aí 98% da mentira prevalecendo. Porque, pastor, imagina, você chega em uma farmácia para comprar uma medicação, eles vão dizer: essa aqui é melhor. Essa aqui é melhor porque é um pouco mais caro. E aí, às vezes aquele medicamento nem muitas vezes não é, mas a questão é a mentira. Você vai comprar uma carne no açougue, rapaz, essa carne é de hoje, cara, ela chegou agora, a carne está com uma semana que está por lá. Então a gente vai encontrar nos meios religiosos as pessoas prometendo, através da religião, através de algumas igrejas, aquilo que a gente sabe que não é verdade, sabe que é mentira. E nós estamos vivendo um panorama mundial, estamos vendo aí a Rússia, a guerra, estamos vendo aí algumas entidades internacionais empurrando a mentira nas pessoas, na humanidade, né? Impondo através da mentira. Então a pergunta é o que fazer diante de um panorama tão mentiroso que, se fosse ver, pastor, onde é que a mentira mora no Brasil, ela fez residência lá em Brasília, né? Ou então outros pontos políticos, porque o que nós ouvimos dos nossos políticos muitas vezes é 0, nada de verdade. A maioria dos discursos, eles são baseados na mentira. Até, Paulinho, porque a gente diz assim, as pessoas gostam de ouvir a mentira. Um dia eu conversando com alguns amigos conhecidos, rapaz, não. É porque quando você vai falar a verdade, é como aquela história, alguns dizem, rapaz, a verdade dói, né? A verdade, ela bate em alguém. O cara está mentindo, então quando você fala a verdade, ele já bate nele. Porque né? Ele não está falando a verdade, mas foi por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é? E nós sabemos que, queira ou não queira, quem vai prevalecer é a verdade. A verdade. A mentira, ela, como diz o Matuto, assim, a mentira tem perna curta. Não é? Um ditado popular, ditado popular, né? Mas que na realidade ela termina em nada, porque é uma aparência. Né? E a igreja é responsável nesse sentido de pregar a palavra da verdade, pregar a realidade. Vai doer, por isso que é até difícil a gente levar as pessoas para a igreja, porque não, rapaz, é o seguinte, eu quero ouvir uma mentira. O cara dá preferência aí, vamos dizer, para assistir um cara fazendo palhaçada ou piada, né? Por quê? Porque ele gosta, o eu dele tem uma tendência a seguir as obras satânicas, que é do diabo, eu até te digo, rapaz, o diabo tem feito o papel dele, roubado, matado e destruído. Nós estamos vendo ele cumprindo o papel dele, matando, roubando e destruindo. Mas
eu gosto do versículo seguinte, que ele diz o seguinte: Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Não é? Agora essa história da mentira, pastor, é ruim porque quando a verdade chega, ela já causou um dano muito grande, né? Muitas vezes, quando a verdade chega à tona... Às vezes não dá mais nem jeito, né? Às vezes não dá mais nem jeito, porque já causou um estrago emocional, muitas vezes a morte de muita gente. Quando chega o caso daquele rapaz espírito, né, que durante a vida toda mentiu, quando a verdade chegou, a relação de pessoas prejudicadas era tão grande que não tinha mais Hoje como ele está com fazer. 100 tantos anos de condenação de cadeia, um velho, aqui você fala sobre o lá de Goiás, João de né? Deus, né? E assim por diante. Fora a história do cara do homem do João de Deus, né? Era João de Deus também. Conheci um chamado João de Deus, porque ele botou João de Deus porque ele disse assim, ganhar na loteria não sei quantas mil vezes. Inclusive foi uma situação difícil lá na Amazônia, porque cortaram todos os projetos, tudo que falasse em nome de Deus, né? Brasília cortou todos os projetos financeiros, e aí muitos irmãos sofreram muito, porque o que falava de igreja, ou o nome de santo, ou o nome religioso, foi cortado as verbas, né? Então, automaticamente, muitas crianças carentes passaram fome nessa cidade, porque foram prejudicadas por essa mentira. O cara mudou o nome dele, João de Deus. Ele não botou João do Diabo, né? Ele deveria ter botado João do Diabo. Está entendendo? Quer dizer, mas botou João de Deus, que era para exatamente enganar. Porque Satanás, ele veio exatamente roubar, destruir, enganar as pessoas. E nós, como cristãos, como pastores, estamos convidando, estamos chamando aqui para você vir à igreja, ouvir a verdade, procurar pertencer a uma igreja séria, uma igreja que prega a palavra de Deus. Então temos grandes dificuldades, naturalmente. Mas continuamos. Quem perseverar até o fim será salvo. A minha frase da semana foi essa: a perseverança é a qualidade do vencedor. A perseverança é uma qualidade do vencedor. Quem perseverar até o fim será salvo, Paulinho. Então, nós temos que combater a mentira. E você tem outro versículo aí. Qual é o versículo para ler? Qual é? É que é interessante aqui em João 8,44, ele vai dizer assim: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Quereis satisfazer o desejo, ou seja, ele está falando aqui que o desejo humano é mentir. Por quê? Porque aquelas pessoas que não têm Cristo, tem gente que diz assim: eu não sou cristão, mas também não sou mau. Não existe, pastor, neutralidade na área espiritual. Ou você é dirigido pelo Espírito, ou você é dirigido pelo Espírito também do diabo. Não tem neutralidade. Aí ele diz: olha, vocês têm por pai o diabo, e vocês querem satisfazer o desejo do pai de vocês. Porque ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, ele está dizendo aqui assim, que quando o homem, o ser humano, tem desejo de mentir, na verdade, o desejo que ele existe dentro dele de mentir é exatamente oriundo daquele que produz na mente dele, que é Satanás. Ele foi mentiroso, nunca se firmou na verdade. E tem gente, pastor, tem muita gente que não consegue fazer nada, tudo que faz é mentindo. Um pastor me fez lembrar, um pastor que ele disse: rapaz, o único cargo que Satanás recebeu foi ser pai da mentira. Entendeu? Então ele é pai da mentira e nunca se firmou na verdade. Então, realmente a gente precisa muito cuidar dentro da igreja, combater e orar para que Deus nos guarde, né, da mentira. Da mentira, porque às vezes, pastor, nós somos pegos mentindo sem a gente perceber, às vezes para defender alguém, às vezes para defender uma ideia nossa, muitas vezes para, por exemplo... dizer que está fazendo uma defesa, né? Pequenas mentiras, como a gente faz às vezes sem querer, querendo, a gente vem para cá, Paulinho está chegando, e pastor, eu estou aí em 10 minutos, às vezes eu estou a meia hora, e eu sei que estou a meia hora, mas eu digo que chego em 10 minutos, isso é uma mentira, né? Que a gente comete, que ela precisa ser corrigida na nossa vida. O cristão, ele tem que falar a verdade em qualquer circunstância, em qualquer modo, em qualquer tempo, ele tem que falar a verdade. Estou chegando aí daqui a tantos minutos, pronto. E ele já que a palavra seja sim, sim, não, né? O que sair disso
pertence procedência ao maligno, maligna. né? Então é interessante esse versículo, porque ele leva você a pensar, ou é sim ou é não. Ele não lhe dá a terceira via, plano B, não existe o plano B, só tem um plano, ou é ou não é. Não existe um muro, você vai ficar no meio do muro, não existe, ou você está Com a verdade, ou está com a mentira. Não tem separação, né? Ele diz assim, ó, não mitais uns aos outros, que já vos despiste do velho homem com seus efeitos. Ele diz que quando você se torna cristão, como só disse, Jesus Cristo ele é o caminho, a verdade e a vida, porque a primeira coisa que ele faz na vida da gente é tirar o velho homem, tirar a mentira, e o homem então ele começa a dizer, não mitais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus efeitos. O velho homem, ele fica para trás, com a mentira, com o engano, com a injustiça. E o novo homem se refaz em Cristo, porque Cristo não é a verdade. Então, quando estamos em Cristo e aceitamos a Cristo como nosso Salvador, automaticamente a verdade ela tem que prevalecer na nossa vida. Porque se ela não prevalecer na nossa vida como verdade, nós deixamos de ser verdadeiros e passamos, na verdade, a ser mentirosos. A ser mentirosos. O que acontece com muita gente, pastor, muitas vezes no meu cristão, eles sustentam uma profecia, alguma coisa, sabe que não é verdade, e sustenta, e aí prevalece a mentira, porque eles querem defender a seu próprio eu, a sua própria autoimagem. Meus amados irmãos, que estão nos ouvindo nessa manhã, nós temos que nos despir do velho homem, nós temos que andar no caminho da verdade. Porque o cristão, ele anda na contramão do mundo. O mundo, conforme nós vimos aqui, o mundo anda para satisfazer o desejo do Pai, ou seja, o desejo de Satanás. O mundo faz isso. Mas nós temos que fazer o desejo do nosso Pai, que é Deus, que é Jesus Cristo, que morreu de forma sacrificial por nós. Portanto, é que dia após dia, nós temos que falar a verdade. Amém. Então, para isso, nós vamos, inclusive, buscar a presença de Deus em oração. Daqui a pouco a gente vai orar por você. Nós vamos ouvir agora os nossos apoios, né? Em nome de Jesus. E depois a gente volta com a oração da fé pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus. Divulgue o seu produto no rádio. O rádio é moderno e sabe se adaptar ao tempo e está sempre atual. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Grandes marcas estão sempre anunciando. Anuncie você também. Anuncie na sua Rádio Moriá. Ligue agora para 3421-1989. 3421-1989. Anuncie aqui, porque a propaganda é a alma do negócio. 3421-1989. Loutex, há mais de 15 anos atuando no mercado de moda de todo o Brasil, com fabricação de etiquetas em geral e estampas exclusivas, agregando valor ao produto do cliente, como valorizando sua marca. Seja um cliente Loutex. Loutex. Entregamos para todo o Brasil. Informações ligue para 85-3478-0813 ou acesse o nosso site www.loutex.com.br. Loutex. Muito bem, eu gostaria que você parasse um pouco, nós prometemos orar por você, pela sua casa. A oração é a nossa melhor expressão que falamos com Deus. Ore comigo. Senhor, acima de tudo, somos gratos por esta oportunidade de estar neste dia falando para milhares de pessoas que nos assistem. Senhor, nós sabemos que o espírito da doença, da mentira, do engano, tem se expandido pela humanidade. Mas sabemos, meu Deus, que o Senhor é Deus e nunca Satanás vai conseguir ter vitória sobre a igreja, porque um dia ele será destruído, jogado no lago de fogo, de enxofre, eternamente. Mas enquanto ele está aqui na terra, ele está roubando, matando, destruindo. Mas o Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, está aqui na terra
para nos consolar, nos defender e enviar seus anjos para repreender a doença, a depressão, a opressão e da qualidade de ministro teu, Senhor, de anjo da igreja. Eu repreendo agora essa doença no corpo desse irmão. Eu repreendo esse espírito satânico de Satanás que está dentro desta casa para destruir esta vida. Nós temos a autoridade de Deus, porque Ele nos deu essa autoridade para repreender todos os demônios e crer na Tua palavra que diz: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e muito maior do que esta. Eu queria, meu amado irmão, em nome de Jesus, que você que está me assistindo, tome posse agora da bênção, do milagre da tua casa. Seja curado em nome de Jesus. Que esta dor desapareça. Faça um voto, um pacto com Deus e a igreja hoje contar esse testemunho para a glória de Deus. Senhor Jesus, eu me lembro quando o Senhor disse: graças te dou, por sempre me ouvir. E aqui eu te louvo, Senhor, por sempre nos ouvir. Visita ao lado dessa pessoa, dando a paz, dando a união, essa pessoa que está desesperada, sem saber o que fazer da vida, até querendo destruir sua vida, que neste momento, por direção de Deus, por amor de Deus, ele ligou agora essa televisão e me assiste pela primeira vez. Receba a bênção, a cura, o milagre. Amém. Fala com ele, Senhor, porque quando tu fala com o homem se arrepende dos seus pecados. Toca com teu poder e a tua graça, meu Pai. Abençoa nossos projetos, nos dá sabedoria, nos dá a verdade, a unção, a graça, o poder, a comunhão entre nós. E abençoa os cultos nas igrejas. Deus é Espírito hoje. Usa nossos pastores com a palavra. Em nome de Jesus, dá a vitória, a bênção e a graça. E assim seja. Amém e amém. Paulinho, muito obrigado pela companhia. Deus lhe abençoe em nome de Jesus, tá certo? E que tenhamos uma semana abençoada. Domingo estamos de volta, se assim Deus o permitir. Amém. Amém. Glória a Deus. Homens e mulheres comuns, fazendo coisas extraordinárias. Como pode ser? Como são capazes de escrever uma história de bênçãos e vitórias nas maiores